Até ontem nós temos estudado que a nossa libertação do pecado, já temos repetido muitas vezes que pecado é transgressão às leis, tanto física como moral. A libertação do pecado somente pode acontecer quando a palavra do Senhor for enxertada. E para ser enxertada eu preciso aceitá-la tal qual ela é. O Senhor me dá um caminho a ser seguido. E para seguir esse caminho, eu preciso confiar no Senhor. E para confiar no Senhor, eu preciso ter comunhão com Deus. Conhecer a Deus. Principalmente, entender, discernir o sacrifício de Cristo na cruz. Porque é isso que constrange a pessoa a se render diante da palavra de Deus. No momento que eu dizer que o sacrifício de Cristo, que foi um alto preço, irmãos, temos que pensar um Deus santo, puro, poderoso, abandonar o céu para se revestir da natureza humana, viver entre os homens, sabendo que ia ser morto. Para quê? Para trazer-nos a verdade, trazer-nos a esperança e trazer-nos a vida. Quer dizer, esse esforço que é um esforço que vai além da nossa compreensão. Alguém se dispor para fazer tudo isso, para nos salvar do pecado, como poderíamos continuar transgredindo e desobedecendo às leis de Deus? E essa é a razão que nos leva a aceitar a palavra do Senhor. E quando se fala a palavra do Senhor, a palavra abre para nós um cenário em que nos permite enxergar de que o ser humano não é apenas um corpo, tem um cérebro. A salvação é um processo fisiológico, acontece aqui. O Espírito Santo trabalha em nossa mente através de neurônios. E esses neurônios, para ter sensibilidade, percepção, discernimento, para poder raciocinar, precisam ser nutridos, ser oxigenados, precisam ser removidas toxinas para que eles possam funcionar de maneira correta. Um psiquiatra nos Estados Unidos, numa palestra, ele disse o seguinte: de acordo com o costume americano, os americanos consomem muita aspirina. Nos supermercados vendem caixas de aspirinas, de 500 aspirinas. A pessoa, assim como coloca aqui 1 quilo de feijão, lá coloca uma caixa de aspirina. Isso é normal. E ele diz: uma Coca-Cola e 2 aspirinas mudam a consciência. E não era um religioso. É uma pessoa apenas com conhecimento da ciência. Ele fala que uma Coca-Cola e 2 aspirinas mudam a consciência do indivíduo. E o que é a consciência? É o referencial que me permite determinar o que está certo e o que está errado. Se me muda esse referencial, aí já perco a noção do que é certo e do que é errado. E daí para frente sou dominado pelas paixões carnais. Não é sério? Então, para eu poder ter esse referencial no lugar correto, eu preciso ter hábitos de vida. E isso que nós estudamos ontem. A temperança tem uma função. E essa função é permitir que o cérebro funcione de maneira adequada para que Deus possa cumprir o seu propósito de nos transformar e nos habilitar para entrar no céu. Porque a salvação foi colocada no nosso alcance, está à disposição nossa. Nós temos que tomar posse da vida eterna. É isso que diz o apóstolo. Tomar posse da vida eterna. Para isso, eu preciso colocar minha vida em ordem, em todos os sentidos. Com a ajuda de quem? Do Senhor, porque no homem não está, é impossível. Deus é justo, é santo, é puro. A palavra de Deus é justa, santa, pura, boa. E o homem não é santo, não é justo, não é bom. Como ele vai guardar uma palavra de Deus dessa maneira? Precisa de um auxílio celestial. E isso foi o que estudamos ontem. E esse plano maravilhoso transforma a mente, transforma os pensamentos, transforma os sentimentos. Mas tem um detalhe: nós temos o mesmo cérebro, a mesma estrutura que tinha Adão antes que entrasse o pecado. A mesma sensibilidade. Deus fez esse cérebro capaz de ser sensibilizado pelo que o rodeia. Porque tudo que rodeava Adão era bom.
Então era para a satisfação, prazer do ser humano. Mas depois que entrou o pecado, esse mesmo cérebro, com as mesmas capacidades, continua sendo impressionado pelo que o rodeia. Só que agora nós estamos imersos em um mundo de pecado. E as vias da alma, elas estão abertas, tanto o que é bom como o que é ruim. E aí que o Senhor nos dá orientações bem claras, bem precisas, como temos que cuidar essas vias de entrada da alma, para impedir que, da mesma maneira que o processo que se utiliza o Espírito Santo para nos enxertar a palavra, esse mundo enxerte em nossa mente os valores deste mundo. E aí que nós temos uma obra bem grande a realizar. Vejam Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17, o Senhor nos faz uma advertência. Porque nós temos falado muito da importância da reforma de saúde, da alimentação correta, a necessidade do exercício físico. Hoje cantamos a importância da luz solar. Sabe, cada dia estamos cantando a respeito de um remédio, um dos 8 remédios, a importância da luz solar. Mas observe o que diz em Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós não podemos perder o foco. É importantíssimo fazer essa reforma? Mas não é o fim. É apenas o meio. Qual é o propósito do Senhor? Que nós possamos, neste mundo, inclusive, ser justos, ter paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o propósito. O que nos vai ajudar e facilitar essa caminhada para que se cumpra os objetivos do Senhor? A reforma de saúde é um dos elementos que nos vai auxiliar nisso. É mais fácil, porque, irmãos, isso já é comprovado. Para uma pessoa que come e se alimenta de carne de animais, essa carne fortalece as paixões. É muito mais difícil a pessoa ser paciente. É muito mais difícil ser tolerante, compassivo. É mais difícil desenvolver a natureza espiritual. Enquanto, claro, você diz, mas eu conheço pessoas que são vegetarianas e que têm um gênio terrível. Imagine se comesse carne. Seria ainda pior. Então, isso vai facilitando a pessoa. Outra advertência está em 1 Coríntios capítulo 4. Não devemos colocar a reforma de saúde como o fim de tudo, mas é um meio para chegar lá. Versículo 20. Capítulo 4, verso 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Nós temos falado muito da importância da palavra. Porque pode ser, é agradável estudar a palavra de Deus. Traz conforto. Se nós ficarmos dedicados a estudar a palavra de Deus, mas fica em termos de um conhecimento intelectual, se perde o objetivo principal. E o que o Senhor Jesus diz aos judeus: buscar ter a vida eterna, sabe, na palavra, mas não quereis vir a mim. As pessoas chegavam até a Bíblia e ficam no conhecimento bíblico. A palavra de Deus tem que produzir transformação. E quando vai produzir transformação? Quando eu me submeto à direção da palavra de Deus. Porque eu posso ensinar o seminário do Apocalipse, como fiz muitas vezes, o livro de Daniel. Posso explicar as palavras do Senhor Jesus, compreender muito o que está na Bíblia. Mas se eu não obedeço à palavra de Deus, de que me serve isso? Minha responsabilidade é ainda maior. Então, temos que nos lembrar disso. Vamos ao livro de Provérbios, em que no capítulo 4, nos dá um conselho muito importante dentro deste contexto, que nós temos que formar um caráter à semelhança de Deus. E Deus dispôs todos os mecanismos, recursos para que nós conseguirmos isso. Entretanto,
nós estamos imersos no mundo de pecado. Nossos olhos estão constantemente observando o que é mal. Nossos ouvidos estão ouvindo coisas más. Veja o que diz no verso 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quem explicou em detalhe este texto foi o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 15 de Mateus, ele se aproxima de um grupo de pessoas e aí estavam seus discípulos discutindo com os fariseus. E os fariseus os acusavam e os censuravam. E aqui lhe disseram assim ao Senhor Jesus, verso 2: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Esse era o tema que lhes preocupava. O judeu entendia que para manter a pureza, ele tinha que tomar muito cuidado com manusear coisas. E uma delas era lavar as mãos antes de comer. Não era um problema de higiene, era uma questão de manter a pureza. O Senhor Jesus lhes explica, reunindo aí a multidão, no verso 10, ele diz: E tendo convocado a multidão, lhe disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. E o que sai da boca? Palavras. Bom, os discípulos não entenderam muito o que o Senhor disse. E no verso 15, Pedro se aproxima do Senhor. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado no lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina, em termos da mente. Está falando o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, por isso diz em provérbio: sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, porque isso primeiro entrou. Por isso que o provérbio diz: sobretudo, guarda o coração, porque dele procede a saída da vida. No livro de Lucas, ele é bem mais claro explicando a respeito desse assunto. No capítulo 6 de Lucas, no versículo 43, ele faz uma analogia com uma árvore. E ele diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem mangas de abacateiros, não se colhem. É interessante, você vê de longe, às vezes, eu, por exemplo, me lembro quando chegamos a morar lá no interior de São Paulo, em Lins, em uma chácara, tinha um pomar muito grande, muitas árvores diferentes. E o dono me foi falando, né? Essas aqui é manga ave, essa é manga, a outra tome, essa outra é manga, enfim. Esses aqui são cajueiros, esses outros abacateiros, tem aí umas jabuticabeira, tem umas amoras. Bom, depois foi um passeio grande. Quando eu pensei que tinha acompanhado tudo. E depois, caminhando com meu filho, eu falei: olha, esses aí são tais. Aí apareceram uns amigos, algum mês depois, 2 meses depois, e meu filho me falou: olha, esses são cajueiros. E aí, esses são, como se chama, a goiaba. Goiaba branca, goiaba vermelha e tal. E um ficou olhando para o outro e disse: Maurício, esse não é goiaba, não. Sim, é goiaba. Esse aí é cajueiro. Não, é goiaba, porque meu pai falou que era goiaba, e ele acredita sempre no que eu falo.
Eu não sei se eu esqueci, confundi as árvores. A questão é que para mim era goiabeira. Bom, passou alguns meses e apareceram as castanhas. Eu falei para o Maurício, de fato, esse aí não era goiabeira, esse aí é caju, é cajueiro, está aparecendo caju. Que primeiro aparece a castanha, né? O frutinho pequeno e a castanha, e daí se desenvolve o fruto. Realmente, as folhas não são tão diferentes, não são parecidas, mas tão diferentes não são. Para quem não está familiarizado, bem passa um pelo outro. Mas quando apareceu o fruto, não havia dúvida nenhuma que era um cajueiro. E isso que o Senhor diz: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. E observe o verso 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se você enche sua mente da palavra de Deus, do que você vai falar? Da palavra de Deus. E aí que é interessante, por que se fala pouco do Senhor Jesus Cristo? Porque não entrou a palavra do Senhor no cérebro. Mas se a pessoa enche sua cabeça de carros, do que ele vai falar? De carros. Ele entende de marcas, entende disso, daquilo, porque é isso que permeia sua mente. Carros. Então, isso é uma lei fisiológica. O Senhor fez o cérebro assim, sensível a captar todas as impressões que o rodeiam. Então, o que ele ouve, vai entrando. E se enche o cérebro desse conhecimento, na hora de pensar, de sentir, de falar, é isso que vai sair. Por isso diz o Senhor, sobretudo, guarda as entradas da alma. Por quê? Porque dele procede a saída da vida. Bom, isso aqui é muito sério, irmãos, é muito mais sério do que nós imaginamos. E aqui nós temos dois exemplos na Bíblia. Um tem Mateus capítulo 5, que nos fala da questão do adultério. Aqui na igreja, o adultério, quando existe um caso de adultério, segue-se o procedimento bíblico. O Senhor Jesus orientou claramente como se deve proceder em caso de adultério. Mas para se tratar desse assunto tem que estar confirmado, muito bem já definido, é realmente adultério, e a igreja procede de acordo com a orientação do Senhor. Mas em termos bíblicos, vai muito além disso. Veja o que diz no verso 27, capítulo 5, verso 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Não é necessário o ato se consolidar. Em termos já de pensamentos, como Deus acompanha nossos pensamentos e de todo o ser humano, quando a pessoa tem pensamentos impuros, isso já constitui o fato e isso já é registrado no livro do céu. Agora, o interessante aqui é o seguinte: para uma pessoa ter pensamentos impuros, o que primeiro tem que entrar aqui na mente? A impureza, a sensualidade. E aí que o Senhor diz, sobretudo guarda o coração, porque dele procede a saída da vida. E é o que o Senhor Jesus diz, do que está cheio o coração, fala a boca. Ou fala a boca, ou a pessoa se expressa. Outro texto que nos alerta quanto a isso, está em 1 João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Na outra versão bíblica diz, todo aquele que aborrece a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Não é necessário matar, é apenas aborrecer, odiar. Como isso pode acontecer? Eu posso condescender com maus pensamentos. E ao condescender com pensamentos de ira,
Esos vão tomando corpo no cérebro, vão se fortalecendo e chega uma hora que dominam os pensamentos. E depois você não pode se desprender desses pensamentos. Por isso que é muito importante cuidar-se com o que nós vemos e ouvimos, porque isso pode estar fortalecendo a natureza carnal e a pessoa depois se torna escravo dos maus pensamentos. Não sei se você tem ouvido pessoas que dizem: eu odeio tal pessoa. Tem pessoas que falam assim: eu odeio tal pessoa. Por que odeiam tal pessoa? Bom, pode ter havido uma razão, mas a pessoa aí, a partir daí, não deveria ter condescendido nunca com maus pensamentos com respeito ao outro. Porque depois esses maus pensamentos vão crescendo até dominar. Bom, como vocês observam, não é tão simples a questão de ir para o céu. Tem que haver um processo de cura. Já vimos que a palavra de Deus tem que ser enxertada em nossa mente. Já vimos que é necessário ter hábitos temperantes para que a obra do enxerto realizada pelo Espírito Santo não seja impedida por nossos próprios atos. E esse processo que vai recolocando a mente de Cristo em nossa mente não é um processo de um dia, uma semana, um mês e um ano. Dura toda a vida. E paralelamente, o diabo vai tentar colocar seus pensamentos para ocupar o lugar que deveriam ocupar os pensamentos de Cristo. E se utiliza de uma série de recursos deste mundo. Aí que nós precisamos nos cuidar, vigiarmos os olhos e vigiarmos os ouvidos. E isso que diz o profeta Isaías, no capítulo 33 de Isaías, ele faz uma pergunta muito importante, e ele responde: quem vai habitar com Deus? Essa é a pergunta do profeta Isaías. Todos nós queremos estar com Deus no futuro, não queremos? E para sempre. Esse é nosso desejo. Não é nosso desejo, o irmão Fernando orou, que separado do mundo, crucificar, estar morto para este mundo. Paulo disse: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. É esse o nosso desejo. Morrer para este mundo para não ter nenhum vínculo com esse mundo. E estar preparados para que um dia o Senhor nos levar para o céu, estar em paz, sabe? Sentir-me na minha realidade, não mais na realidade desse mundo. E o profeta aqui pergunta: e enfim, quem vai habitar no céu? Veja a pergunta no verso 14. Os pecadores em Sião, quer dizer, os pecadores na igreja, se assombram. O tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Quem dentre nós habitará com Deus? Essa é a pergunta. A resposta, no verso 15, é sintetizada em 6 pontos. 2 deles estão relacionados com o tema dessa noite. Primeiro, é bem justo o que está escrito: o que anda em justiça, quer dizer, o que pratica a palavra de Deus. Você quer ir para o céu, tem que praticar a palavra de Deus. Primeiro ponto. Segundo, fala o que é reto. Sim, sim, não, não. Agora, terceiro, despreza o ganho de opressão. Não tira vantagem da necessidade alheia. Você está contratando um serviço, você não paga a metade porque a pessoa está em necessidade, senão que você paga o que é justo. Vai comprar algo, vai vender algo, você vende pelo valor justo. Não que despreza o ganho de opressão. Quarto, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. E a senhora White trata na meditação do ano 89, me parece, este versículo do capítulo 33, dizendo que as pessoas são subornadas com trabalho a fim de que transgrida o sábado. E a pessoa se nega a aceitar esse suborno, transgredindo os mandamentos de Deus. E o quinto e sexto pontos estão relacionados com este tema. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios ou de sangue, a outra Bíblia fala sangue,
e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. E essa é uma promessa para quem vive no tempo do fim. Quando o mundo estiver perecendo por falta de alimentos, por falta de água, segundo os profetas, Joel fala, os rios vão secar, as águas do mundo vão acabar. Ele fala também que as sementes vão mirar debaixo dos torrões, quer dizer, não vão germinar. Nesse tempo em que o gado vai mugir na procura de alimento, os celeiros derribados, não há alimento para ninguém. Nesse tempo o Senhor vai alimentar seu povo. Mas para que isso aconteça, as condições estão nesses 6 pontos: andar em justiça, quer dizer, praticar a palavra de Deus, falar o que é reto, não é naquele tempo, agora, desprezar o ganho de opressão, com um gesto de mãos recusar aceitar subornos, quer dizer, nunca transgredir os mandamentos de Deus para ter trabalho, confiar no Senhor, que o Senhor vai prover no momento oportuno. E no 5º e 6º pontos é tapar os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e sangue, e fechar os olhos para não ver o mal. Então, no tempo do fim, quando estiver faltando alimentos para todos, o Senhor promete que teremos o pão e água. A história da redenção diz que seremos alimentados com maná. Amém. Naquele tempo. E no verso 17 diz: os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe, verão o Senhor Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu. Não é lindo? Bom, promessa é bonita, mas as condições estão ali. O que devemos fazer nesse mundo de pecado? Fechar os olhos e tapar os ouvidos. E isso em termos reais, não é apenas assim uma ideia, não, é algo real e concreto que tem que ser feito. Por que, irmãos? Vejam o livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, versículo 1. O pecado de Judá, diz, está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado onde? Na tábua do seu coração. Irmãos, quando a pessoa peca, há emoções envolvidas, sentimentos envolvidos. E essa experiência grava profundamente no cérebro e fica para sempre, até o dia da redenção do corpo, em que o Senhor vai trocar um corpo por outro. Eu, por exemplo, quando jovem, gostava muito de rock, adolescente, tinha todos os LPs, tenho gravado todo o rock na cabeça. Impressionante. Eu vou caminhando, nem penso no rock, eu não tenho nada, não tenho hoje nada disso, nem procuro ouvir. Mas eu vou caminhando pela rua, ao longe, Casa Bahia, Pernambucana, sempre tem um som bem alto para chamar a atenção das pessoas. Incrível que a música que ele toca é rock. Eu vou caminhando por aqui, a calçada do lado de lá, meio quarteirão antes de chegar, ouço e me desperta todo o cenário colorido. No lugar que eu me encontrava, lá pelos 15 anos de idade, vejo as pessoas dançando, as meninas, os moços, os rapazes, todo mundo ali que eu conhecia. Tudo fresquinho, irmãos. Por isso diz o Senhor, o pecado de Judá está escrito, imagina aqueles outros pecados. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração. Grava na mente. Por isso diz o Senhor, sobretudo guarda o coração, porque dele procede a sair da vida. E aqui uma pergunta. E o verso 9 nos diz algo mais. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Agora, nós tendo um coração corrupto, aí vem uma pergunta que o profeta Davi fez. Como pode um jovem, tendo um coração corrupto, ter uma vida pura? E interessante a resposta que ele dá. Veja o Salmo 119.
Salmo 119. Bem no início do Salmo, no versículo 9. E aqui ele pergunta para o jovem, mas isso é válido para o adulto, para qualquer pessoa. Verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observe a resposta. E essa resposta é para o jovem, para o adulto ou qualquer pessoa. Observando segundo a tua palavra. Perceberam? Como podemos ter uma vida pura se nós temos um cérebro impuro, praticando a palavra de Deus? Por isso que Miqueias fala: ó homem, o que o Senhor pede de ti? 3 coisas. Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia ou beneficência, essa outra Bíblia, e andes humildemente diante de teu Deus. Se nós fizermos isso, o Senhor está curando nossa mente. A cura vai acontecer. E aí que temos que confiar no Senhor. Não olhar o presente, olhar o futuro. O futuro é glorioso, porque nós refletiremos o caráter do Senhor Jesus. Mas temos que seguir as orientações do Senhor. Por isso isso aqui. De que maneira, sabe, poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E observe os versos que se seguem. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus é colocada aqui na mente, de aí se vão gerar os pensamentos e os sentimentos. E a palavra do Senhor, a mente do Senhor é pecadora? Não. E Paulo diz: nós que temos a mente de Cristo. E na medida que a mente de Cristo for comunicada para a nossa mente, o que está acontecendo com o pecado? Está sendo expulso da nossa vida. Por isso, irmãos, reforma de saúde, para mim, é uma questão de comunhão com Deus. Porque na comunhão com Deus, o fruto é natural, é espontâneo. A mudança é espontânea. Porque é um outro princípio que rege na alma. Já a pessoa se esquece de procurar a satisfação pessoal. Já não é uma questão: eu gosto disto, eu gosto disso outro. Você agradece a Deus por tudo, sabe? Muda a forma de pensar. É esse o fruto maravilhoso de ter a presença de Cristo conosco. Veja o que diz agora o 1 Pedro, ou João capítulo 17. João capítulo 17, ele diz em poucas palavras, mas expressa o mesmo pensamento. Capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, como também a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Como somos santificados? Na verdade. De que maneira? Não é somente tomando conhecimento da verdade. E isso que explica o apóstolo Pedro. 1 Pedro não é apenas tomar conhecimento, irmãos. Nós temos que viver esse conhecimento. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 em diante. Veja o que diz o versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E observe a seguir: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E observe o verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade.
Como é purificada a nossa alma? Pela obediência. E aquilo que diz João 17:17, ele está falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como somos santificados? Como somos purificados? Na obediência à verdade. E como podemos obedecer? Aí precisamos do poder que vem do Senhor Jesus. E esse poder está à nossa disposição. Vejam, e aqui nos dá alguns conselhos para tornar esse caminho mais fácil. Um deles é Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículos 1 em diante. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, e observe o que ele fala, que é a nossa vida, quer dizer, Paulo não vive mais ele, é Cristo que vive nele, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Irmãos, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, hoje isso se tornou muito mais importante e prioritário. Por quê? Porque algum dia tinha que chegar ao fim do mundo. Algum dia. Os profetas esperavam isso. Jó é contemporâneo, sabe? 1500 anos antes de Cristo é a época de Jó. Jó fala a respeito de ver com seus próprios olhos o Salvador. Ele esperava ver o Senhor Jesus. Sua mente estava na ressurreição. Ele sabia que algum dia ia acontecer. Alguns, como Paulo, diz: nós os que estamos vivos, quer dizer, ele esperava estar vivo, inclusive, para a vinda do Senhor Jesus. E assim, de geração em geração. Mas nós estamos hoje vivendo no tempo da vinda do Senhor Jesus. O Espírito de Profecia fala de 6.000 anos de pecado. E se você fazer um seguimento aos textos dos 6.000 anos de pecado, vocês vão ver que está nos 3 últimos capítulos do grande conflito. Ela fala muito 6.000 anos de pecado, e fala de 1.000 anos também no céu. E nós sabemos que os 1.000 anos no céu são literais. Os 6.000 anos de pecado são literais. E fala no Espírito de Profecia que há 4.000 anos desde o Senhor Jesus, desde a entrada do pecado até o período que o Senhor Jesus esteve na terra. Durante esses 30 anos. Não se sabe quando se completaram os 4.000 anos. Mas nesse período de 30 anos, em que o Senhor esteve aqui na terra, se completaram 4.000. Isso significa que os 6.000 estão agora se completando. E vocês podem ver os acontecimentos. Vocês podem ver que as coisas estão caminhando. A instabilidade econômica. Imaginem instabilidade econômica nos países ricos. E vem o juízo de Deus. Destruição de cidades, recursos. Isso vai forçar os eventos do fim, que é o decreto dominical, e aí vem todas as coisas que se seguem. Precisamos ou não precisamos colocar prioridade, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. E nos dá mais conselhos. Vejam, outro conselho importante, 2 Coríntios. A importância de nossos relacionamentos nunca deve ser com pessoas que não amam a Deus, que não querem fazer a vontade de Deus. Verso 14. Não vos capítulo 6, 2 Coríntios 6, versículo 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Pessoas que não acreditam em Deus, que não buscam a Deus. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e ele será o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E no capítulo 7, isso está em 2 capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas,
purifiquémonos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Irmãos, pensem no seguinte: esse relacionamento, vamos desde o namoro, o casamento, se uma pessoa não acredita em Deus, não teme a Deus e não busca a Deus, o que pode acontecer quando alguém se relaciona intimamente com essa pessoa? O que vai estar ouvindo constantemente? Palavras de amor, devoção a Deus, ou palavras de incredulidade? E aí que o Senhor diz: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. E essa incredulidade vai penetrando na mente, e aí a mente se vai contaminando. Por isso, relações comerciais, namoro, casamento, etc., tem que ser muito bem pensado. Você tem um filho, o marido é incrédulo. Quando o marido é incrédulo, o dano é menor. Por quê? Porque a mulher cuida da criança. Mas quando o marido ele é uma pessoa que temente a Deus, que ama a Deus, e a mulher não é, ela que vai criar esse filho. O que vai resultar nesse filho? Então nós temos que construir, não somente nossa vida, construir a vida da família e da sociedade, mas temos que nos relacionar com pessoas que amem a Deus. Qual é a nossa função no mundo? Levar o Evangelho, mas não posso participar com os costumes do mundo. Misturar-me com as pessoas, mas não participar da mesa dos ídolos, como diz Paulo. Vejam por quê, irmãos. Vamos ver aqui os slides. Pronto? Esse gráfico vocês já estão familiarizados. O Senhor Jesus se identifica nas Escrituras como eu sou. Justiça, vida, espírito, amor, paz, verdade e luz. Isso significa que a natureza de Cristo é justa, vivificante, espiritual, amorosa, pacífica, verdadeira, luminosa. Bom, a mente de Cristo tem esta natureza. E o que ele fez? Ele, pela inspiração, colocou pensamentos e ideias na mente dos profetas e apóstolos, e estes escreveram a palavra de Deus. Se a mente de Cristo tem esta natureza, os pensamentos e ideias que saíram de sua mente têm a mesma natureza, e quando estes profetas traduziram esses pensamentos em palavras, a palavra de Deus tem a mesma natureza da mente de Cristo. A palavra de Deus é justa, é vivificante, é espiritual, amorosa, pacífica, verdadeira, luminosa. Qual a obra do Espírito Santo? É conduzir a mente humana a tomar contato com a palavra de Deus, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. E quando a mente humana entende e aceita a vontade de Deus, entregando-se ao serviço do Senhor, o Espírito Santo lhe dá poder para praticar. Ao praticar, a justiça de Cristo é comunicada para a mente humana por meio da palavra. A vida, o espírito, o amor, a paz, a verdade e a luz são comunicados por meio da palavra. E o que vai aparecer na vida da pessoa? O fruto do Espírito, que tem estas características aqui. E esse processo é demorado, porque imagina o seguinte: uma criança entra com 6 anos na escola. Quantos anos para ter um conhecimento básico que o habilita para prestar um vestibular e seguir uma carreira? 11 anos. Aí dá o vestibular. Em seguida, quantos anos para se preparar para exercer alguma profissão? 5 anos. E quantas horas tem que estudar nesses 5 anos? Quem já fez, por exemplo, engenharia? Engenharia precisa estudar, fora as aulas das 5 horas, tem que estudar pelo menos mais 5 horas por dia, senão não consegue acompanhar. Sabe? Todo dia. Então, 10 horas diárias para poder adquirir um conhecimento básico que lhe dá início na caminhada profissional. Quantas horas por dia precisaríamos de estudo à palavra de Deus para nos dar o conhecimento básico para andar
nos passos do Senhor Jesus. Não é um folhear da lição da escola sabatina, nem uma leitura apressada da Bíblia. Preciso estar em comunhão com o Senhor, porque é a aquisição de conhecimento, e esse é um processo demorado. E na medida que eu vou praticando, cedendo, sabe, me submetendo ao que está escrito, o Senhor me está transformando, e aí aparece o fruto do Espírito. É um plano maravilhoso, irmãos, é um plano assim que é fora de série, porque qualquer ser humano pode, com certeza, esperar um dia ser semelhante em caráter ao Senhor Jesus, porque a mente do Senhor que é comunicada para a mente humana. Infelizmente, nós não sabíamos disso, mas o diabo sabe muito bem, e se utiliza do mesmo princípio. A obra de Lúcifer na degeneração do caráter. Só que há uma diferença. A mente de Lúcifer, ele é injustiça, morte, pecado, egoísmo, tribulação, mentira, trevas. É exatamente o contrário do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo é justiça, ele é injustiça. O Senhor Jesus é morte, é vida, ele é morte. O Senhor Jesus é obediência perfeita à lei de Deus, ele é pecado, desobediência. O Senhor Jesus é amor, ele é egoísmo. O Senhor Jesus é paz, ele é tribulação. O Senhor Jesus é a verdade, ele é a mentira. O Senhor Jesus é luz, ele é trevas. Qual a natureza de Lúcifer? A mente de Lúcifer é injusta, mortificante, pecaminosa, egoísta, atribulada, mentirosa, tenebrosa. O que ele faz? Ele coloca pensamento, ele não pode ler os nossos pensamentos, mas sim, ele pode colocar pensamento na mente de uma pessoa. Ele põe pensamentos e ideias na mente dos falsos profetas, e estes, através dos meios de comunicação, conseguem alcançar a mente humana. E qual a obra de Lúcifer? Despertar o interesse da mente humana para os meios de comunicação. Como a mente humana já tem uma inclinação natural para o mal, sabe, sem muito esforço, se prende aos assuntos apresentados aqui nos meios de comunicação. E a partir desse momento, sem nenhum esforço adicional de Lúcifer, a mente de Lúcifer é comunicada para a mente humana. A injustiça, a morte, o pecado, o egoísmo, a tribulação, a mentira e as trevas. E como a mente humana tem essa inclinação natural, desajudada de Deus, ele passa, por imitação, a seguir esse modelo. E aí se fortalece ou aparecem os frutos da carne. É um processo exatamente igual que utiliza Deus para formar a natureza espiritual. Lúcifer coloca a natureza na mente. É assim que funciona. Veja o que está escrito. Ciência de bom viver. A sociedade compõe-se de famílias, e é o que afasta os chefes de família. O coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Ciência de bom viver. Se a família tem o costume de fazer o culto familiar de manhã e à noite, estas crianças, quando crescerem e formarem seus lares, eles vão fazer o culto familiar de manhã e à noite. Por quê? Porque o hábito foi implantado. Se esta família tem o hábito de estudar a Bíblia, ler os livros do Espírito de Profecia, chegar à igreja cedo para preparar-se para o estudo da lição da escola sabatina, os mesmos hábitos são implantados nas crianças, e quando adultos e independentes, eles vão continuar com o mesmo estilo de vida. A elevação ou decadência do futuro das sociedades serão determinadas pelos costumes e a moral da juventude que cresce ao nosso redor. Lar adventista. Como a juventude é educada e como é moldado o seu caráter na infância, em hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança, assim será sua influência na sociedade. Quer dizer, você pode construir pessoas como estes três, ou pode construir pessoas como estes dois. Isso não é obra do acaso, é resultado do esforço da família
Se você quer construir pessoas com esses três, você vai gastar mais da metade da vitamina B12 educando os filhos. Por quê? Porque você tem que contrariar a natureza deles. Eles têm a tendência de ficar na cama, são preguiçosos, têm a tendência a comer a qualquer hora, comer o que lhes apraz, e você tem que ir cortando e limitando por aqui, limitando por ali. Isso significa um esforço enorme, sabe? Eu sei disso, eu tenho 3. Foi uma luta tremenda com os 3. Mas hoje eu vejo, todos estão na igreja. Todos estão na igreja. Meu genro está na igreja, minha nora está na igreja, meus netos estão na igreja e todos caminham sozinhos. Meu filho tem o hábito de estudo da palavra de Deus, estuda o livro Espírito de Profecia. Por quê? Porque isso que foi o exemplo que ele viu em casa. Quando eles eram adolescentes, ninguém podia deitar depois das 9 da noite. 9 da noite, todo mundo em cama. E não tinha assim conversa. 9 da noite, eu desligava a luz, é hora de deitar, todo mundo tem que dormir. Sabe, isso é muito importante. E eles crescem com já uma noção de que existe uma lei que tem que ser cumprida. Passaram os anos, uma vez, minha filha estava já de noiva, saíram e chegaram correndo. Eu tinha dito, se vocês chegam depois da hora, o próximo domingo não tem saída. Mas chegaram correndo, em cima da hora. Então, aí eles queriam, tinham os jovens da igreja que iam se reunir até às 10 da noite. E ele lhe disse, eu vi a conversa de longe, né? Ele disse, fala com teu pai, fala com jeitinho. Minha filha lhe disse assim, não adianta. Quando meu pai fala não, é não. Quando fala sim, é sim. Não tem argumento que possa mudar. Então, isso é importante, porque isso dá segurança para a pessoa. Ela sabe que, por isso a palavra de Deus, por que nos dá segurança? Porque quando Deus diz sim, é sim, e Ele não muda. Mas quando diz não, não adianta a gente forçar a barra, porque não. Assim que age Deus. E isso que forma filhos para o futuro, em que eles vão ter uma trajetória a seguir, e eles sabem por onde caminhar. E isso é muito importante, mas nós temos que moldar o seu caráter na infância, em hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança. E assim será a sua influência no futuro. Agora, se os jovens, no caso contrário, são deixados sem esclarecimento e sem controle, tornando-se em consequência voluntariosos, intemperantes em apetite e paixão, assim será a sua influência futura em moldar a sociedade. E aí entram as companhias que a juventude mantém agora. Os hábitos que formam, os princípios que adota, são uma indicação da espécie social no futuro. E isso que estamos vendo hoje no mundo. Quer dizer, a família largaram os filhos. E aí que a sociedade é o que é. Mensagem aos jovens: guarda o teu coração, é o conselho do sábio, porque dele procedem as saídas da vida. Conforme o homem imaginou na sua alma, assim é. O coração deve ser renovado pela graça divina, ou será em vão procurar pureza divina. Tem que haver uma renovação da mente. Na meditação do ano 89 da senhora White, diz: devemos ser auxiliados pela influência permanente do Espírito Santo, que atrairá a mente para cima e habituará a ocupar-se com coisas puras e santas, e devemos fazer estudo diligente da palavra de Deus. O Espírito Santo nos auxilia nessa obra. Lar adventista: deve tornar-te fiel sentinela de teus olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiseres dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos te manchem a alma. Só o poder da graça pode realizar esta tão desejável obra. Quer dizer, nós temos que cuidar nossos olhos. Na meditação do ano 89, o homem não foi deixado para ser um brinquedo das tentações de Satanás. Podemos evitar ver muitos dos males que se multiplicam tão depressa nos últimos dias. Podemos evitar ouvir muitas das impiedades e crimes que existem. Podemos ou não podemos? Podemos.
E veja por quê. Na meditação do 89, entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Hoje é o cinema, hoje é a televisão. E ele é justamente o viveiro da imoralidade. Os hábitos viciosos e as tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. As cantigas baixas, os gestos, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação e rebaixam a moral. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípio. Por que, irmãos? Porque é uma lei fisiológica, mente, caráter e personalidade, volume 1. Pela contemplação nos transformamos. Isso é uma realidade. Se você observa o mal, você se vai tornar mal. Por que existe violência nos colégios hoje? As crianças, por que estão tão violentas? Porque encheram sua mente de violência através do programa de televisão. Eu me lembro que assistia a uma reunião que a Polícia Militar fez numa cidade de Minas Gerais, e foram líderes de toda a sociedade, líderes religiosos, líderes da administração pública, enfim. E eu estava fazendo uma semana de oração, e como o pastor tinha sido convidado, fui com ele e participei. E nessa reunião estavam falando justamente do problema da violência, a questão das armas, isto, etc., e quais a medida que a polícia estava pensando tomar, por causa das pessoas portadoras da arma, estavam sendo um perigo. E aí eu falei para eles que o problema todo estava justamente que a violência está sendo colocada nas mentes por meio da mídia. E aí, depois não há como agir de uma maneira diferente, porque nós somos fruto daquilo que é colocado. Se a pessoa recebe o português, ele vai falar português, não tem como falar inglês. É isso que entrou na mente. Se entra a maldade, como vai ficar o cérebro? Bom, não tem como. É um processo. Por isso, pela contemplação, nós transformamos. E veja, meditação do ano 89. Satanás está empregando todos os meios para tornar populares o crime e o vício aviltante. Não podemos andar pelas ruas de nossas cidades sem encontrar notícias inflamantes de crimes, apresentadas em algum romance ou a serem representados em algum teatro. A mente é educada de maneira a familiarizar-se com o pecado. A conduta seguida pelos que são baixos e vis é posta perante o povo nos jornais do dia, e tudo que pode provocar a paixão é trazido perante eles em histórias excitantes. Qual o propósito de tudo isso? É fortalecer a natureza carnal e despertar as paixões. Então, quando a pessoa fica vendo essas coisas, ele está constantemente realimentando a natureza carnal, e seus pensamentos e sentimentos vão ser nessa direção. E se familiariza a pessoa com o pecado, não rejeita aquilo que é errado. Veja na meditação do ano 89, ouvem e leem tanto acerca de crimes aviltantes, que a consciência que já fora delicada e que teria recuado com horror de tais cenas, se torna endurecida, e ocupam-se com tais coisas com ávido interesse. Já a pessoa depois não sente nada, sabe? Se cauteriza. O que acontece? Eu conheci um irmão que ele trabalhava em um matador, e ele matou tantos animais e viu tanto sangue, sabe? Que ele me disse: irmão, sabe, acabou com minha sensibilidade esse trabalho. Para ele ver um animal sofrendo, não, eles trabalham sempre matando animais. Isso mudou sua mente. E ele me disse: sabe o que eu decidi fazer? Larguei o trabalho, não sei o que eu vou trabalhar, mas eu quero sentir como eu leio o Espírito de Profecia, leio a Bíblia, sentir como Cristo. Eu falo: tem que haver um milagre na minha vida. Ele tinha consciência disso. E essa mudança ocorre porque a mente se torna endurecida. E veja na meditação do 89, as novelas não devem entrar nos lares dos que creem em Cristo. Naquele tempo eram novelas de filhos, tá? Hoje são as telenovelas. Por quê? O que se coloca assim aí, o que se apresenta?
traição, mentira, falsidade, exaltam-se os valores mundanos. E nós, irmãos, a religião nossa não é para vir à igreja, e a igreja é um lugar agradável, não é? É tranquilo. Mas o propósito desta igreja qual é? Nos preparar para o reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para o céu, onde não existe injustiça, não existe maldade, existe paz, existe amor verdadeiro. Então, para isso, nossa mente tem que ser preparada aqui para poder participar lá. E é por isso que nós temos que pensar, tudo bem, todo mundo assiste novelas, e eu posso, não, isso está errado, isso está certo, mas inconscientemente está semeando aqui a maldade. Então depois a pessoa não tem como se desprender disso. Tende sempre literatura escolhida e inspiradora, familiarizai-vos com as verdades nele contidas. Ao fazeres isto, notareis a influência do Espírito Santo. Cada momento de vida é precioso e deve ser gasto em preparo para a vida futura e eterna. Meditação do ano 89. Olha o que diz aqui em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana à dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. De que maneira ele pretende fazer isso? Olha o que a senhora White escreveu em 1890, em Lar Adventista, é uma profecia dela. Contemplarão imagens e ouvirão sons, e estarão sujeitos a influências desmoralizantes que, a menos que delas se guardem inteiramente, imperceptível, mas seguramente lhes corromperão o coração e deformarão o caráter. 5 anos depois surge o cinema, e ela diz: contemplarão imagens. Irmãos, é tão certo este assunto da transformação pela contemplação, que aconteceu com Salomão. Você sabe que Salomão teve 700 mulheres e 1000 concubinas, hein? Você lembra? Ele viveu rodeado de mulheres. Qual foi o fim de Salomão? Você sabe o que está escrito? Ele ficou efeminado. Afeminado. Na Bíblia diz afeminado. Ele assimilou os modos da mulher, tanto ver a mulher, pega o cabelo para lá, pega o cabelo para cá, ele começou a fazer da mesma maneira. Está escrito isso. Porque nós, pela contemplação, somos transformados. Deus fez o homem para ter uma mulher. E aí você pode administrar a situação. Mas imaginem aí ele sentado com 700 mulheres. Tanto observar isso, durante tantos anos, ele passou a repetir a mesma experiência. O que aconteceria com essas imagens e esses sons? Diz que estariam sujeitos a influências desmoralizantes que, a menos que delas se guardem inteiramente, porque a mente, irmãos, está aberta inteiramente, seguramente nos corromperiam o coração e deformariam o caráter. Bom, 5 anos depois veio o cinema e, alguns anos depois, a radiodifusão. Ouvirão sons. Do ano 90 ao ano 95 passaram 5. 32 anos depois, a radiodifusão. E a televisão, no ano 1925, 1929, primeira transmissão experimental. Ela profetizou em 1990 o que ia acontecer. Atos dos Apóstolos, onde está o problema disso? Os que não querem cair presos aos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem se esquivar de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os mares externos despertarão os internos e a alma vagará em trevas.
Eu passei por essa experiência. Em 2001, em casa nós não temos televisor. Agora tem um televisor que usa para os cultos ligado a um vídeo, que minha filha levou para casa. Mas em casa, até o ano passado, não existia um televisor, por mais de 15 anos. Eu não sei nada do que acontece. No ano 2001, foi quando derrubaram as torres. Nós estávamos fazendo trabalho de educação para a saúde, e eu estava caminhando, voltando para casa, e vi meu carro estacionado frente a uma escola. Imagina, meu filho está ali. Aí eu entrei na escola, não tinha ninguém. Fui andando lá dentro, até chegar no salão, e tinha um grupo de pessoas, assim, numa esquina aí, olhando todo para um televisor. Aí estava meu filho. Falei, que estranho, o que ele está fazendo aí se ele não assiste televisão? Quando me aproximo, ele me diz assim: pai, Estados Unidos está em guerra. Quando jovem, eu assisti muitos filmes de guerra. Muitos, centenas. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Quando a palavra guerra chegou a meus ouvidos, meu cérebro trouxe imediatamente todo o arquivo de guerras. Fiquei 15 minutos, saí de aí pensando, e a CCN, os primeiros flashes, nem sabia o que estava acontecendo, falando de Bin Laden, etc. Bom, 15 minutos. Quando saí daí, pensando o que Estados Unidos ia fazer. O que eu faria se fosse Estados Unidos? E aí eu fui caminhando e pensando, ele falando, e eu nem estava ouvindo, eu estava falando, o que eu teria feito se tivesse sido Bin Laden? Eu teria enviado 5 aviões no Pentágono, 5 aviões sobre a Casa Branca, e teria acabado com os Estados Unidos. No dia seguinte, eu fui ver as manchetes, porque eu já não lia jornal, já mais de 15 anos que não assisto televisão, já quase 20 anos. Fui ver as manchetes, e aí eu li o que estava fazendo os Estados Unidos, e fui pensando, eu faria isso, ele faria isso, tal, tal. De repente, eu me vi jogando bombas em todos os Estados Unidos, entrei no carro. É isso que fala aqui, que os males externos despertarão os internos, e apagará internos. Obrigado. Percebe o perigo? Veja esse outro texto. Penúltimo. Mente, caráter e personalidade. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O coração é a cidadela do homem. Dele procedem as saídas da vida ou a morte. E observem aqui, até que o coração esteja purificado, a pessoa está inapta para ter qualquer parte na comunhão dos santos. E veja o segundo texto. Pensamentos impuros levam a impuros atos. Se Cristo for assunto de contemplação, os pensamentos ficarão largamente separados de qualquer assunto que levará a atos impuros. Deves controlar teus pensamentos. Tua salvação depende de te governar nessas coisas. O plano de Deus, final, para onde nos vai conduzir, o plano da redenção, é ter pensamentos e sentimentos puros. E se é difícil, irmãos, controlar o corpo, a alimentação, etc., imagine o que é controlar pensamentos. Por isso que o Senhor, para nos fortalecer o cérebro, primeiro passo é fazer a reforma de saúde. Segundo, cuidar o que entra, cuidar-nos da televisão, cuidar-nos do que lemos, etc. Por quê? Porque isso está semeando tiririca na cabeça. E depois, quem tira a tiririca? Ninguém. Veja o próximo texto. Mente, caráter e personalidade, volume 1. Como o homem pensa, assim ele é. Nosso aperfeiçoamento na pureza moral depende do reto pensar e reto agir, a menos que se faça resoluto esforço por manter os pensamentos centralizados em Cristo. Não pode a graça revelar-se na vida. É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar, orar. Conservemos os olhos fitos em Jesus e Ele nos preservará. Olhando para Jesus, estamos seguros. Contemplando-o constantemente, seremos transformados de glória em glória, quer dizer, de caráter em caráter, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, isso aqui é fisiológico. A gente, sabe, olha esse mundo, parece que é normal.
estar na internet, estar a assistir filme, qualquer coisa. Mas nós estamos colocando em nossa mente sementes que vão germinar. Você pode achar, não, isso está errado, isso está certo, mas passando os anos, vai perdendo essa energia cerebral, e aí a pessoa começa a ser dominada, faz uma mistura de pensamento lá dentro, e depois nem sabe o que está controlando o cérebro. Precisamos ter fé e precisamos nos dedicar. Irmãos, olha, o que eu posso falar da minha experiência? 20 anos praticamente sem televisão. Não sei o que acontece no mundo. Sinceramente, não sei. E chega a ser até engraçado. Eu contei outra vez na igreja. Eu fui com um pastor em um laboratório de análise clínica, e enquanto estava ele falando, na recepção eu comecei a folhear uma revista. E em uma delas falava da morte da Lady Diana. Eu cheguei com a novidade em casa. Faleceu a Lady Diana. Faz uns 2 anos atrás que aconteceu isso. A minha esposa ficou pensando, mas olha, se eu não estou enganado, me parece que essa senhora faleceu faz uns 10 anos. Mas eu não sabia. Tá, tudo bem. E eu pergunto, é importante saber que morreu a Lady Diana? Qual a diferença entre a morte desta senhora e Dona Joana, que mora aqui em frente da igreja? Hein? Essa aqui a gente tem a responsabilidade de ir lá levar a mensagem. A outra está muito longe. Entende? São coisas assim que parecem importantes. Não tem importância nenhuma. Já andei, irmãos, quase um ano inteiro sem pagar quando mudaram aí as datas de pagamento do IPVA, como se chama, o licenciamento e outro. Andei quase um ano fora da lei. Não sabia. Quando fui licenciar, mas o senhor ainda não licenciou? Sim, ele foi. Esse eu penso, não, mas isso já mudou mais de um ano. Você deveria ter licenciado tal data. São coisas assim que eu não fico sabendo. Mas olha, os benefícios são grandes. O tempo, eu tenho dedicado a estudar a Bíblia, ler o livro do Espírito e Profecia. Isso permite você crescer e ser edificado para a eternidade. Agora, esse conhecimento do mundo me serve para quê? De que me serve que mataram uma criança, que fizeram isso e tal? Isso vai contaminando minha mente. Vai ou não vai? Então que o Senhor nos ajude, porque, irmãos, estamos às portas da vinda do Senhor Jesus. E nós temos que nos preparar. Vamos andar na contramão. Mas o problema do mundo não é meu. Eu vou para o céu. E cada um decida isso para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar o hino 301. Irmãos, lembrem-se que nós vivemos num mundo de sociedade. Quem tem mulher que não é da igreja, não crê em nada, ou quem tem marido que não crê em nada, quem entendeu tem que tomar uma decisão pessoal. Porque se for dono de casa e chega em casa e pega o televisor e joga pela janela, a mulher não vai entender nada. E o que vai achar? Que está falhando a cabeça. Então, você entendeu? Tome suas decisões com Deus, ore pelo companheiro ou companheira, quem sabe ela ou ele amanhã entende e também recebe os benefícios. Amém. Nós temos que fazer a coisa com sabedoria, não criar escândalo nos outros, porque eles não vão entender. Tem que estudar a palavra de Deus, e as pessoas não estudam. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Querido e Santo Pai que está nos céus, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E apesar desse mundo estar coberto pelas trevas, o Senhor tem derramado luz suficiente para compreendermos a sua vontade e saber como preparar-nos para receber as chuvas de roia. Muito obrigado, Pai, pela tua presença aqui conosco. Obrigado pelos escritos inspirados. Obrigado, Senhor, porque temos esperança e temos tido o privilégio de conhecer o amor e o poder do Senhor, que nos dá segurança de que o Senhor nos irá conduzir para o céu. Amém. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor Jesus. Obrigado pelo sacrifício abnegado de entregar sua vida para nos salvar do pecado. Conceda-nos poder vindo dos altos céus para vencermos
toda tentação, as inclinações da nossa carne, herdadas ou cultivadas, que nós possamos vencê-las para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Pai, dá-nos a liberdade para deixarmos de ser escravos das paixões e termos a liberdade de andar nos teus caminhos com alegria e paz. Que tuas bênçãos estejam sobre toda a tua igreja, Pai. Cada um dos que aqui está saia convicto de que tem um mundo melhor pela frente. Que esse mundo logo irá passar e poderá ver as maravilhas do mundo eterno. Amém. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Amém.